Todo final de ano é aquele momento em que nós pensamos sobre as metas, sobre os objetivos que a gente idealizou no final do ano anterior, né? E daí a gente passa a fazer um balanço normalmente sobre o que nós conseguimos ou não conseguimos realizar, né? Ou seja, onde nós conseguimos chegar neste ano que está acabando. Daí, inevitavelmente, começa uma frustração, uma paranoia pelas autocobranças, por tudo aquilo que a gente não conseguiu fazer e tinha sido um projeto de vida para o ano, não é? Aí, nós partimos para o planejamento das novas metas que pretendemos alcançar no novo ano que se iniciará. Porém, é preciso pensar os motivos das não realizações. Que motivos impediram a realização dos projetos de vida? Porque não adianta a gente traçar, fazer a lista, eu quero isso, aquilo outro, muitas vezes repetindo, né, os pedidos do ano anterior, se a gente não faz esse questionamento do que houve, né? Se os motivos, por exemplo, foi falta de planejamento correto, ou de força de vontade, ou de disciplina, daí sim, é partir para a correção dos erros para conseguir atingir os objetivos de vida. Se empenhando mais, desenvolvendo mais força de vontade, maior disciplina, né? Corrigindo esses erros. Mas e se não foram esses os motivos? Então, daí é preciso um autoquestionamento mais profundo. Por exemplo, ao invés de a gente ficar paranoico, frustrado pelas não realizações, é melhor cuidar para não definir metas muito difíceis ou inatingíveis. E ainda pior, definir objetivos que não estão verdadeiramente no nosso coração. Porque muitas vezes nós desejamos coisas que estão no ego e não no nosso interior, na nossa essência. Porque o ego, no mais das vezes, tem o desejo de satisfazer a sociedade, a família. E por isso mesmo custa muito caro emocionalmente, espiritualmente pra gente. Muitas das vezes, pior do que a frustração de não alcançar os objetivos que a gente pretendia, é a gente chegar à conclusão que aqueles objetivos que nós alcançamos não nos trouxe felicidade alguma que a gente imaginava. Porque isso causa mais frustração do que não atingir muitas vezes. Você colocou toda a sua força, a sua energia em objetivos que não estavam na sua alma e você nem percebeu. Você se deixou levar pela projeção das pessoas, pelas suas autocobranças de satisfazer os outros. Isso se dá porque essas metas não estão no profundo da alma. E muito frequentemente aquilo que não atende os nossos verdadeiros anseios tendem a fracassar. Somente atendendo à essência verdadeira da alma é que nós podemos ser felizes. Nós não imaginamos, mas muitas vezes nós não conhecemos o nosso verdadeiro querer. Nós temos um desejo que está no nosso consciente, mas que não atende os apelos verdadeiros da nossa alma. Para distinguir quando a meta é do ego e não da essência, a gente deve pensar na situação contrária àquele desejo. Se a situação contrária não traz para você essa aprovação das pessoas, da família, da sociedade, aplausos, né, admiração das pessoas, é porque essa meta muito provavelmente é do ego e não da essência da alma. Porque os nossos desejos essenciais do fundo do coração, da alma, não necessitam de aplausos e nem sempre tem os aplausos, porque é uma meta individual que nem sempre se enquadra a esses ideais comuns, né, da sociedade, da família. Se você traçou essa meta porque quer se encaixar nas regras da sociedade, você tende ao fracasso. Você quer se enquadrar, você quer aprovação, você quer admiração das pessoas, mesmo porque as metas da essência nem têm situação contrária, na verdade. Então é importante entender o que é inconsciente e o que é consciente na nossa vida. O conteúdo do inconsciente pode chegar até 90% de nós, o nosso eu, e apenas 10% o conteúdo consciente.
Então o ego está ligado ao nosso consciente. Então muitas vezes o que nós desejamos, na verdade, está no consciente, mas não na nossa alma. Então é preciso tomar muito cuidado com isso. E é isso que precisa ser observado, né? Quando nós formos tratar os nossos novos objetivos para o ano que está chegando, nossas metas, nossos ideais. Muitas coisas que a gente deseja estão no inconsciente, mas não estão na alma, e isso vai tender ao fracasso. Porque daí vem a dificuldade de realizar as coisas, porque a gente tem a tendência de autossabotagem. Nós nos autossabotamos muito, frequentemente. Porque uma vez que a força que domina a vida está no inconsciente, lá estão os nossos reais desejos, tendências, também estão nossos conflitos, muitas vezes não aceitos pelo consciente. Então por que os conflitos também regem a nossa vida, as nossas relações? Porque estão no inconsciente, foram lá guardados, porque conscientemente a gente não aceita. Só que o inconsciente está dominando a vida, os conflitos, as reais tendências. Por isso nos autossabotamos. Porém, as atitudes e as ações ditadas pelo inconsciente muitas vezes vão de contra os planejamentos do ego, levando ao fracasso das ações. Então nós temos que trabalhar os conteúdos do inconsciente para trazer à tona, para solucionar nossas questões, nossos conflitos e também conhecer as nossas reais tendências, nossas potencialidades, nossos dons, para poder planejar nossas metas e objetivos de vida adequadamente, com chance de sucesso, de realização, não é? Então é preciso um verdadeiro autoquestionamento, uma autodescoberta dos reais desejos, do real querer, né? Por isso mesmo, nunca você deve iniciar um plano de meta pensando sobre quais ações você deve executar para cumprir essa meta. O que você deve fazer sempre vem em segundo plano, né? A primeira atitude, o primeiro plano para descobrir o real querer deve ser sempre pensar no que você quer ser. Qual lugar você pretende chegar? Quem você quer ser como pessoa? Como você quer se sentir quando chegar neste lugar que você idealiza? Como você quer sua vida? Você quer uma vida mais pacífica, mais serena? Você quer uma vida mais dinâmica? O que você quer verdadeiramente? O que na verdade te faz feliz? É preciso fazer um inventário disso. Escrever mesmo numa folha de papel ou num caderno. E se autoquestionando, e se perguntando. A partir disso, você pode passar a planejar as ações necessárias para alcançar as metas. Isso vem em segundo lugar, quando você já descobriu o seu real querer. Então, não se deixe envolver pelos desejos egóicos, né? Acho que já deu para entender o que são desejos egóicos, esses desejos que necessitam de aplauso, de aprovação, que normalmente são as tendências da sociedade, da família, as cobranças. Não. Faça uma verdadeira introspecção sobre aquilo que realmente deseja do fundo da sua alma. Saiba separar os seus reais desejos das expectativas que os outros projetam sobre você e também de seus desejos de satisfazer as pessoas. Porque amar as pessoas não significa buscar realizar as pessoas. Isso não é uma obrigação de ninguém. Amar significa desejar o bem, fazer o bem, ser gentil, ser solícito à pessoa amada, né? Ser caridoso, mas não agir em prol de satisfazer as expectativas dos outros. Isso é frustrante, isso não funciona. Porque ninguém tem obrigação de realizar os outros, o que os outros expectam, né? De você. Ninguém tem a obrigação de realizar coisas para fazer as outras pessoas felizes e realizadas, porque a autorrealização é um dever individual de cada pessoa. A gente agindo assim prejudica a outra pessoa, na verdade. Nos prejudicamos e prejudicamos o outro também, porque a pessoa que projeta a expectativa dela em cima de nós, ela se autossabota também, ela cruza os braços e não desenvolve seus potenciais, o que deveria fazer para se autorrealizar. Nós devemos interagir, buscar fazer o bem uns aos outros, mas sem violentar a própria alma, porque para amar o outro é preciso se amar primeiramente, se respeitar, respeitar as próprias tendências, as limitações que nós temos. Um exemplo muito simples e prático de entender: um filho estudar e se formar numa profissão idealizada pelos pais, que os pais projetaram nele, mas que não atende
aos anseios, aos desejos reais do seu coração. Ou ainda se formar numa profissão por causa de status social, financeiro, isso não dá certo. Jamais realiza uma pessoa. E normalmente a pessoa não se torna um profissional muito eficiente por conta disso, porque não faz com amor, né? Não faz com dedicação, não está fazendo com a alma. Uma outra questão muito importante para deixar claro aqui é que existem metas que nós planejamos, mas que são muito difíceis de realizar. A gente percebe isso, mas dá murro em ponta de faca, como diz. Então muitas vezes é preciso aprender a ser maleável, porque nem sempre é possível alcançar um plano da forma que a gente deseja no momento, mas nós podemos buscar executar esse mesmo plano de outra forma. Se determinada coisa não dá certo da forma como a gente imaginou, então é preciso replanejar de outra forma, remodelar a forma de desejar, de realizar isso. Isso é questão de resiliência, de criatividade também, é preciso ser maleável. Porque muitas vezes a dificuldade se apresenta para que a gente possa desenvolver criatividade, potencialidades também e resiliência. Agora, por mais que você deseje alcançar alguma coisa, se a coisa não acontece, se você já se empenhou, colocou toda a força, toda a dinâmica naquilo, toda a disciplina, e você não conseguiu, isso pode significar que esse desejo está fora do fluxo da sua vida, do planejamento para a sua vida, pelo menos nesse momento. Então, às vezes é preciso aprender a dar um passo para trás, muitas vezes, neste momento. E quando se age com essa sabedoria, voltando um pouco com os planos, mais tarde você consegue atingir o objetivo, porque naquele momento não era possível, mas depois sim. Então, pessoal, para esse novo ano que se iniciará, tenha todas as suas metas devidamente pensadas, anotadas, observando todas essas questões que nós estamos conversando aqui, que nós analisamos hoje, e vamos fazer diferente dessa vez. Pensemos nessas questões ao estabelecer as metas para o ano novo, e assim, com certeza, nós estaremos nos aproximando dos reais desejos que estão na nossa alma, das nossas potencialidades reais, nossos dons. E com empenho, força de vontade, disciplina, com certeza nós iremos realizar esse objetivo de vida. Pode ser que não seja exatamente da forma como a gente imaginava, como a gente desejava, mas da forma que dá para ser, que pode ser, que também é boa, que também nos realiza. E a compreensão disso é uma questão de sabedoria. Isso nos fará felizes e realizados também. Porque, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, para alcançarmos a felicidade relativa possível neste mundo, é preciso ser minimamente sábio, é preciso desenvolver a sabedoria. E a sabedoria é questão de maleabilidade, de resiliência, de paciência, de força de vontade, não é? De desenvolvimento moral. Isso certamente vai nos afastar de situações de desilusão, de frustração que costumam atingir aquelas pessoas que não sabem direito quem são, o que desejam realmente, o que está na sua essência. Então é preciso passar a combater esses desejos egóicos, superficiais, mentirosos, porque não estão na nossa essência, na nossa alma. É preciso um autoconhecimento. Como dizia Santo Agostinho, se quiser ser feliz nessa vida, se autoconheça. Só é possível ser feliz na vida quem se autoconhece, quem busca o autoconhecimento, por conta disso tudo. Então eu desejo a todos vocês um Feliz Natal, um ano novo de saúde, de realizações, daqueles objetivos que estão na sua essência, no fundo da sua alma. Que você seja muito feliz, muito realizado, que tenha um ano de prosperidade, de paz, de harmonia, de saúde física, emocional e espiritual. Então, pessoal, se vocês gostaram da nossa conversa de hoje, curtam, compartilhem, deixem aí seus recadinhos, alguma pergunta que vocês tiverem, vamos compartilhar ideias, terminando esse ano de uma forma produtiva e bastante feliz. Até mais, fiquem bem.